Será que chegou a hora de aportar pesado em Banco do Brasil? O pior já foi? O que esperar do Banco do Brasil daqui para frente? É sobre isso e muito mais que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Olha, antes da publicação dos resultados de Banco do Brasil no segundo trimestre, eu já havia alertado para uma alta especulativa nas ações do Banco do Brasil, que chegaram a beirar R$ 20 antes da publicação, no mesmo dia. E aí, o investidor pode se perguntar: o pior já foi? Tudo já está precificado? Por isso está subindo? Lê do engano, porque o seu foco está no preço, na variação do preço no curto prazo. Eu alertei os membros, falando o seguinte: cuidado, vá com cautela, haja com calma, com frieza, seja um investidor inteligente. Quantas vezes não ocorreu esse tipo de manipulação de preço? O mercado puxar na prévia de resultado para depois desovar. Então, vá com calma. E foi dito e feito. O Banco do Brasil reportou um resultado abaixo do consenso do mercado. A pior estimativa esperava 4,2 bilhões de reais de lucro líquido. O lucro foi de 3,8 bilhões. Sendo assim, esqueça a variação de preços na bolsa de valores. Foco no resultado. É isso que realmente importa. E aqui eu vou analisar os principais pontos do resultado, tratar aqui com você sobre o que eu achei da mensagem da administração para os investidores, da postura principalmente. Mas antes, eu vou começar com os dois fatos relevantes trazidos a público pelo Banco do Brasil. Porque é aqui que a gente consegue ter uma certa noção do que esperar para o futuro do Banco do Brasil. Lembrando que não é para levar a sério demais essas projeções. A gente viu que essa gestão atual do Banco do Brasil foi completamente incapaz de se aproximar, mera aproximação. A gente não quer precisão do que realmente aconteceria nesse ano. E o pior de tudo é que o Buffett já alertava nas suas cartas aos acionistas dessa prática ruim de trazer estimativa de lucro. Você vai notar que o Itaú não faz isso. Já o Banco do Brasil faz. E na verdade isso aqui é bem ruim. Então, ignore isso. Estimativa de lucro líquido. Isso é mais uma propaganda do que a realidade. Mas existem aqui alguns indicadores importantes. Vamos primeiro a esse fato relevante. Começando pela carteira de crédito. Inicialmente, o banco esperava uma variação total de crescimento entre 5,5% a 9,5% no ano. Isso caiu para 3 a 6%. Por quê? Veja, quando o banco acaba sofrendo com um pico de inadimplência, um descontrole total nos pagamentos a receber, ele precisa se tornar um banco mais conservador. Então ele precisa deixar de focar em crescimento da carteira. Os concorrentes gostam disso, porque daí vai sobrar mais para eles. Por outro lado, é uma medida necessária, um remédio amargo para reverter a situação ruim de curto prazo. Então, eis o grande problema do excesso de confiança do gestor, que a gente está vendo com a Cosan, por exemplo. Como assim, Luan, o excesso de confiança? O excesso de confiança. O gestor, ele acha que o cenário atual vai se perpetuar, por exemplo, Selic num patamar baixo, que as coisas não vão piorar tanto, às vezes confiam demais num novo presidente da República e agem em excesso de confiança, se endividando, no caso da Cosan. E no caso do Banco do Brasil, o que aconteceu? A gestão correu risco demais. Correu risco demais para um agronegócio, passa por muitos problemas. E agora precisa voltar. E é isso que a gente quer mesmo. A gestão reconhecer que correu risco demais e agora precisa dar 2 passos para trás. Por isso, a carteira de crédito deve crescer menos. Na área de pessoas físicas, o crescimento vai ser o maior de todos, a princípio. Por quê? Porque agora, segundo o CFO do banco, e a gente consegue já extrair isso do último resultado trimestral, o foco está no deslocamento da carteira do agro para a pessoa física no que se refere a consignado. Por que consignado? Porque a operação de consignado é de muito baixo risco de crédito. Porque afinal, o dinheiro é descontado da conta, o valor do banco desconta direto da conta. Então, para compensar um conservadorismo necessário no agronegócio, e o Banco do Brasil detém um share, ou seja, uma participação de mercado superior a 50% no agronegócio, para compensar um crescimento menor aqui, eu preciso ir para um lado que seja muito mais tranquilo de receber a grana. O momento é para isso. Você vai notar que empresas, o Banco do Brasil também está sofrendo. Revisou muito para baixo o crescimento na carteira de empresas. Então, empresa e agro esquece crescimento no Banco do Brasil. E ainda você tem a chamada
carteira sustentável. Essa carteira sustentável, ela representa quase 400 bilhões de reais na carteira de negócios do Banco do Brasil. Isso é mais de 35% da carteira de crédito total, que está aí pouco acima de 1,2 trilhão. É bastante coisa. E sendo sincero, aqui é o lado social do banco, junto com o plano safra. Se eu estou falando do lado social, é que não é rentável. Não é rentável. Esse é um grande problema do Banco do Brasil. Porque ao mesmo tempo em que a gestão atual precisa recuperar a rentabilidade da carteira de crédito, a confiabilidade dela, ainda precisa se preocupar com a obrigação social do banco. São lados conflitantes e fica cada vez mais difícil de conciliar esses dois objetivos em um momento de crise como é o momento atual. Então olha a dificuldade. Aí a gente entra na margem financeira bruta. O que é isso? Quando eu pego a receita financeira que o banco ganha, a receita, e desconto as despesas financeiras, eu chego na margem financeira bruta, beleza? E o banco observou até agora quase 49 bilhões e espera 102. Já não acredito aqui, fico com 100. E aí, como que você calcula a margem líquida da atividade do banco? E eu já vou trazer esse número aqui para você. 12%. Teve uma queda. Você já vai entender como calcular isso. Mas a margem, basicamente, você vai pegar a margem bruta, margem financeira bruta, e dividir pela receita total do banco, vezes 100. Na margem líquida, eu estou pegando só o lucro líquido. Margem bruta em percentual, eu tô pegando aqui, ó, coloquei 47%. Só que foi, no ano passado, superior a 50%. Então a margem segue caindo. A líquida também, porque o lucro líquido tá caindo. Aqui está o grande problema hoje do banco. Custo do crédito. Provisões. Provisões por inadimplência. O grande risco de qualquer atividade bancária. Olha isso aqui. Deve ser de 56 bilhões de reais neste ano. É um volume expressivo. Tudo isso aqui é dinheiro que o banco esperava receber no ano e precisou provisionar. E aí não entra como lucro. Reduz o lucro do banco. Ah, Luan, mas isso aqui pode ser revertido. Pode, não tudo. E você vai notar no resultado do banco que a atividade de recuperação de crédito não está indo bem no momento. Então não conte com isso. Isso é um plus. No seu valuation, conte com o pior cenário. Charlie Munger costumava dizer que tentava todos os dias não ser idiota. Então como que você tenta não ser idiota? Não colocando o melhor cenário ou o cenário intermediário, sempre o pior cenário. Conservadorismo e redundância são a chave para um valuation mais adequado. Receitas de prestação de serviços, não é o todo, só da área de serviços. Sendo que mais de 50% hoje são das operações de asset do Banco do Brasil, gestão de recursos de terceiros, consórcio, a parte de seguradora. Espera aí até 36 bilhões e isso está mantido. E deve chegar, já que o observado no primeiro semestre foi de 17 bilhões. Deve cumprir esse guidance aqui. Despesas entre 38 bilhões a 40. Então veja que despesa é um problema. E de novo, quando a gente fala de gestão estatal, é sempre difícil falar em corte de despesa, em controle de custos. Envolve concurso público. Eles acabaram de contratar de concurso recentemente. É um problema. A gente sabe que empresas estatais, muitas vezes, são utilizadas como cabide de emprego. Então é difícil controlar despesa com pessoal, principalmente. Só que é o momento de pensar nisso. É o momento de pensar nisso. E lucro líquido, 11,2 bilhões. Vai no 21. Eu vou até no 20 ou até abaixo disso. Por quê? Porque o próprio CFO do banco disse que julho foi marcado ainda por uma inadimplência muito alta. E julho entra no resultado do terceiro tri. E esqueça as projeções do mercado. Ninguém consegue minimamente acertar. Ninguém. Nem a própria gestão. Eu ficaria com um cenário de 19 bilhões, que foi mais ou menos o lucro líquido reportado em 2021. E eu já vinha falando, pessoal, do jeito que a coisa está indo, o lucro vir para 20 bilhões não seria loucura e também não seria loucura esperar o banco cair a uma cotação também de 2021, quando o banco negociava a R$ 15. Claro, era 30, mas por conta do desdobramento, não se esqueça. E aí, nós tivemos um novo payout. Caiu de 45 para 30. Isso aqui o mercado já esperava. Por quê? Porque o banco não está no momento de consumir capital, está no momento de preservar capital, percebe? Inclusive o patrimônio líquido caiu por conta desse resultado mais fraco. Veja só, tá vendo aqui patrimônio líquido? Dentro do patrimônio líquido, você tem a reserva de lucros. Na reserva de lucros, você teve um decréscimo de 78 bi para 76. Logo,
o patrimônio líquido caiu de 184 bilhões para 183. Então, cuidado ao olhar simplesmente indicador preço sobre valor patrimonial. Por quê? Porque o patrimônio líquido, o VP, pode cair, percebe? Essa análise simplista de só olhar indicador vai fazer você cometer muita cagada. Então hoje o dividendo vai necessariamente cair, seja por conta do lucro líquido menor, seja por conta do payout menor, para preservar esse VP. E é um momento em que o banco, por conta das altas provisões, precisa de um índice de capital principal elevado, o ideal 11%. Está um pouco abaixo nesse momento. Nesse momento, está em 10,97. Então, de fato, foi uma decisão sábia reduzir o payout nesse momento. Então, esqueça Banco do Brasil no curto prazo para dividendos. Esqueça, o Banco do Brasil agora é um banco em recuperação. Sendo que, no histórico de payout do Banco do Brasil, a gente já teve momentos aí de payout de 30 ou até abaixo disso, em momentos mais de incerteza. Sendo que o retorno sobre o patrimônio líquido deve fechar o ano a 12%, no trimestre foi de apenas 8%. 12% é muito baixo? Sim. Sabe por quê? Porque a gente tem uma taxa Selic a 15. Então, pensando em custo-oportunidade, você não está gerando valor ao acionista entregando um ROI de 12, salvo se a Selic estivesse a 10% ou abaixo. Então, esse é um ano de não geração de valor para o acionista em Banco do Brasil. Essa é a realidade atual, mas a gente tem que tomar cuidado para não perpetuar a realidade atual para sempre. Da mesma forma que a gente não pode incorrer em excesso de confiança, a gente não pode incorrer em excesso de pessimismo. É ter esse bom senso. Provisão total, 100 bilhões praticamente. Olha só o dado. Provisões para perdas associadas ao risco de crédito. Quase 100 bi, saiu de 62 para quase 100, uma variação de 50% e segue crescente, porque subiu 6,6% em relação ao primeiro TRI de 2025. Então, a gente está piorando trimestre a trimestre. E julho vai continuar sendo ruim. Então ainda não há sinal claro de fim do aumento da inadimplência no agronegócio, que já está num patamar bem elevado, muito elevado mesmo. O CFO atribui isso às dificuldades no Centro-Oeste e também à, entre aspas, indústria da recuperação judicial aqui no país. E como eu disse, a concorrência está gostando dessa fraqueza atual do Banco do Brasil. Bradesco já começou, ante a recuperação da carteira dele, a se posicionar mais no agronegócio. Então veja, só nesse ano o Banco do Brasil vai provisionar mais de 50 bi. Até junho do ano passado, a provisão total acumulada era de 60. Cara, é praticamente 100% num ano. Isso é muita loucura. E só um detalhe aqui, porque eu vejo o pessoal confundindo. E essa reserva de lucros aí? Mais de 70 bi sobrando, rapaz? Calma lá. A reserva de lucro e a reserva de capital, especialmente reserva de lucro, não significa que isso aqui é dinheiro no caixa do banco. Tá lá paradinho, igual a seguradora. Não. Isso aqui é dinheiro que o banco foi retendo ao invés de distribuir dividendo e aplicando no negócio. Por exemplo, se eu abrir uma agência nova com lucro retido, tá aí, reserva de lucro. Então não se engane com isso aqui. Eu vi o pessoal confundindo. Não, olha o tanto de reserva de lucro. Rapaz, isso aqui pode estar imobilizado, não viaja. Não viaja. Outro dado importante para você. Índice de eficiência. Não ignore isso aqui. O que é isso aqui? É basicamente a despesa administrativa com um enfoque na despesa com o pessoal, que é muito importante, dividido pela receita. Pela receita. Tá vendo que no ano passado era de 25%? Muito baixinho. Quanto menor, melhor, claro, que daí eu estou gastando menos com despesas administrativas. Beleza. Esse índice saltou para 27%. Então, ó, o banco está menos eficiente, com mais provisões, resultados mais fracos. Então, veja, é difícil aqui, mas ainda é baixo 27%. Mas olha a diferença da iniciativa privada do setor público. Na iniciativa privada, quando você está passando por um problema na empresa, você reduz despesa e você tem mais facilidade de controlar custos. Já no setor público você não consegue fazer isso. Você não consegue cortar. Esse é o problema. E por isso que essas empresas precisam negociar com mais desconto. O Bradesco, por exemplo, pode trocar CEO, pode cortar custo. Ainda o índice de eficiência do Bradesco é bem ruim, mas já melhorou bastante. BR Partners é uma empresa pequena, é mais fácil de controlar, então ela está controlando o custo num cenário difícil e o Banco do Brasil não está conseguindo. E a despesa com o pessoal, o que está acontecendo? Saiu de 6 bi para 6,3, 6,4. Contratou pessoal, teve reajuste salarial, problema. E a gestão justifica no sentido de, se a gente reduzir essa estrutura, a gente não vai conseguir recuperar os resultados do banco, fazer novos negócios, etc. Isso é verdade, mas tem que tomar cuidado, é algo a se acompanhar nos próximos resultados. Percebe? É uma série de fatores. Estou te dando aqui as informações para você tomar decisões independentes. E claro,
Se esse vídeo até agora te agradou de alguma forma, eu vejo que 38,7% de quem assiste aqui o canal não se inscreve. Isso é dado das estatísticas do YouTube. Então, se você gostou, considere se inscrever aqui no canal e fortalecer para ele poder chegar a mais pessoas. E olha o que eu falei sobre recuperação de crédito. Está recuperando cada vez menos. E a margem financeira bruta também caiu. Então, margem caiu. O que melhorou? Receita com prestação de serviço, cartão de crédito melhorou, consignado. Então esse trabalho está sendo feito de verdade. Isso a gente precisa reconhecer. E eu particularmente gostei da mensagem da gestão, publicamente, reconhecendo a inadimplência ainda em julho alta, reconhecendo que a situação do banco é difícil, que precisa mudar a estratégia temporariamente. Então eu posso te dizer o seguinte, eu gostei da mensagem do CFO. A parte militante da CEO, particularmente, não gosto. Agora, o CFO, ele poderia ser o CEO, né? Mas geralmente o CFO é o cara mais ponderado da empresa. Mas enfim, de todo modo, o CFO está bem ciente da situação e parece estar trabalhando de fato para reverter essa situação. O que ainda pode ajudar o banco? Selic em queda. Por quê? Porque você reduz o descasamento que prejudicou o resultado do banco também entre passivos e ativos. Como assim? Veja, se eu te perguntar, o empréstimo que um banco, o Banco do Brasil, concede é um ativo ou um passivo? É um ativo porque ele vai receber juros. E esse ativo, vamos supor que esteja contratado a 13%. Mas o passivo cresceu, porque foi para 15%. Claro, o banco ele tem um custo de funding beneficiado pelas LCAs, que é uma boa fonte de captação de recursos, mas supondo que fosse 15, você já teria aqui um descasamento. Então, com o fim da alta da Selic, que é o que deve acontecer agora, talvez até uma redução, pelo menos os novos ativos, os novos negócios realizados pelo banco vão produzir melhores margens, percebe? Então, esse é um gatilho positivo para a recuperação, mas é insuficiente. O grande problema continua sendo ainda forte na adimplência. Só que tem outro detalhe. Esse segundo e esse terceiro trimestre foram muito impactados pelas suspensões e renegociações feitas em virtude de recuperações judiciais. Isso em algum momento cai. Então, de fato, eu acredito na recuperação do resultado do banco. Mas isso não acontece da noite para o dia. Talvez nem aconteça nesse ano ou demore a acontecer no ano que vem. É um trabalho demorado. Por isso, você tem que ser cauteloso na condição de acionista. Não sair dobrando a aposta como se fosse um jogo. Caiu, comprou e sem pensar para onde vai a cotação, ficar queimando dinheiro à toa. Eu não sou adepto desse tipo de postura. Ninguém tem bola de cristal, mas a gente consegue ter uma estimativa mínima para onde vai um resultado e para onde vai a cotação acompanhando esse resultado. E eu já vou dar a minha opinião de qual seria um preço ideal para o Banco do Brasil, pensando no cenário de hoje. E aí veja só, um pouco mais a respeito da margem financeira bruta, que a gente sabe que caiu. Só que com clientes, essa margem até cresceu. Então a margem com os clientes está crescendo. Luan, o que é essa margem com os clientes? Quanto que eu consigo de grana em cima das operações que eu faço com os clientes? Então o empréstimo, quanto que eu ganho em cima dele, percebe? Já a margem a mercado, aí sim, teve queda, que é esse azul mais escuro. Por quê? Por conta, principalmente, da elevação da Selic, esse descasamento, prejudica a tesouraria, etc. Mas a margem financeira com clientes melhorou, mostrando que esse foco agora direcionado a outras operações de crédito, por exemplo, consignado, já está mostrando frutos. Legal, é leve, mas a gente já começa a enxergar, porque os sinais são sutis. Você não vai enxergar algo absurdo do nada, não tem essa pretensão. Inadimplência, dá para ver aqui nos números que disparou, principalmente a de estágio 3. Olha só aqui, ó, inadimplência e cobertura. Olha a inadimplência evoluindo e não para, não para. De 30 dias foi para quase 6%. 90 dias, que é a mais arriscada, porque é quase crédito perdido, foi acima de 4%. No histórico do banco, isso aqui é quase o dobro. Então a situação está muito ruim em termos de inadimplência. E o problema é que o produtor rural ele vai se utilizar dos recursos à disposição para a defesa do devedor, que é um setor muito difícil, o agronegócio. Eu não vejo como uma grande vantagem o Banco do Brasil ter muita concentração no agronegócio, que é um setor muito cíclico. Então eu não vejo como uma grande vantagem. Extremamente cíclico. Quem trabalha com agronegócio sabe o quanto é difícil. O pessoal são heróis do Brasil, sustenta a economia do Brasil, mesmo passando por riscos assimétricos, desproporcionais às recompensas que eles têm. E o Banco do Brasil carrega tudo isso. Olha, quando eu estava trabalhando como advogado, eu trabalhei para produtores rurais. Eu vejo quanto eles sofrem. Na maior parte do tempo, estão alavancados, e aí eles se alavancam. Quando tem a sorte de ter clima e recorde de produção, eles não conseguem extrair todo esse lucro, seja porque
o preço da commodity agrícola não avançou, seja porque o câmbio não ajudou, seja porque se alavancou tanto que a quantidade de juro, como um juro na economia muito alto, está consumindo todo esse lucro, é problema. Quem ganha dinheiro fácil nesse setor, fácil entre aspas, é quem tem a terra rural e a renda. E mesmo assim, né, tem os riscos, então é muito difícil. E aí eu quero te mostrar aqui também o balanço patrimonial, balancinho patrimonial, que é um item ignorado pelos investidores, mas que o Buffett fala que é mais importante que o demonstrativo de resultado, a DRE. Então dá uma olhada no balanço. Vamos dar uma olhada. Ó, olha esse item aqui que é importante. Depósitos no Banco Central. Esse aqui é o compulsório, 123 bilhões. Aplicações de liquidez, 288 bilhões. E aí, você vai aqui no passivo, recurso dos clientes é muito maior que o depósito compulsório. Você tem 843 bilhões de reais de dinheiro dos clientes, é passivo, está depositado lá, e o depósito compulsório é muito menor. Por isso que a questão da confiança é muito importante numa instituição financeira. Porque se você perde a confiança, você tem uma situação em que pode ocorrer uma corrida bancária e o dinheiro que está depositado no Banco Central é insuficiente para devolver os poupadores. Por isso, o trabalho de confiança de um banco é muito importante. E pensando em teste do tempo, efeito Linde, o Banco do Brasil já se mostrou capaz de superar as mais diversas crises do país. Isso a gente precisa reconhecer. Afinal, estamos falando de um banco com mais de 200 anos de história. Nem por isso a gente tem que ser o otário de negligenciar tudo. Ah não, 200 anos, que se dane. Peraí, um dos motivos do banco não quebrar, mesmo passando por momentos difíceis, é o fato de ser estatal. Quando a coisa fica muito ruim, o governo injeta capital. Calma lá. E o governo é uma fonte inesgotável de recursos, seja por dívida, seja por extração de riqueza via impostos. Então vamos ter senso crítico, não vamos ser o otário, apaixonado. Senso crítico, bom senso. É isso que eu te peço, para não cometer burrada na bolsa. E aí veja só, o imobilizado é uma parte de 13 bilhões, quase 14. Isso aqui são agências, etc. Você tem passivos fiscais diferidos, isso aqui é importante. E aqui está o patrimônio líquido. Como eu disse, teve redução, por isso que o banco teve que reduzir o payout. Beleza, Luan, entendi. Mas e aí, qual seria um preço assim absurdo em Banco do Brasil? Compra certa. Primeiro que isso não existe, porque a gente não é capaz de conhecer todos os riscos possíveis. Então não há como você pensar no preço ideal, já que isso significaria supor que o mercado é absolutamente eficiente. Não. Agora, qual o preço, a probabilidade fica a seu favor para uma compra mais pesada? Essa é a dúvida, né? Sem pensar em dividend yield e sem pensar em Bazin, que o pessoal usa que não dá, que não tem dividendo bom aqui para receber. Eu diria o seguinte, pensando no histórico do banco, qual foi o momento de mais estresse em termos de múltiplo preço-valor patrimonial? 0,5. Então esse aqui é um bom indicador pensando em Banco do Brasil. A metade do patrimônio líquido. Patrimônio está em 183 bi. A gente divide por 2 e chega em 90 bi. Então, abaixo de 90 bi, desde que o banco consiga, ainda que de forma lenta, recuperar o seu resultado, melhorar o resultado, abaixo de 90 bi é um preço que já fica muito atrativo. Probabilidades ao seu favor. Abaixo de 90 bi. Qual seria para mim ideal hoje, pensando em todo esse risco? 85 bi. Margem de segurança em cima desse valor, com o banco negociando a um múltiplo projetado de 4 vezes lucro. E 85 bi significa a ação valer quanto? Aqui no Investidor 10 você clica em empresa e aí você tem o número de ações, que é 5,7 bi. Então eu diria que o preço ideal para aportes pesados seria 15 reais. Mas como eu disse, 90 bi já fica atrativo. Então a 16, eu diria, já fica muito legal. A 15 então nem se fala. Então esse range entre 15 a 16 seria o preço ideal para aportes mais pesados. Pensando na situação atual do Banco do Brasil, tudo pode mudar no futuro, para bem ou para mal, para melhor ou pior. E de novo, esqueça dividend yield. Esqueça. Yield on cost, sim, no futuro, com o banco recuperando resultado. E também esqueça a projeção do mercado. Você vai ver aí a analista falando, no ano que vem vai para 28 bilhões, 30 bilhões, esquece também. Nenhum deles acertaram. Nem se aproximaram disso. Nem se aproximaram disso. E ainda não tem uma luz no fim do túnel. A inadimplência vai parar de subir. O agronegócio vai começar a ter mais capacidade de pagamentos. Ainda não tem isso. A gente vai começar a ver uma melhora muito mais nessa nova estratégia do banco de ser mais conservador nessa área, focando mais em pessoa física no consignado, ou seja, empréstimos com colateral, com garantias, para compensar esse curto prazo difícil, até uma melhora da economia. A gente está vendo desaceleração do varejo, a Selic está complicadíssima. Então o macro está pesando, índice de eficiência está ruim ainda. Falei sobre tudo isso, então, só para recapitular. Estratégia de consignado, conservadorismo no agronegócio, terceiro TRI ainda ruim, inadimplência alta ainda, o centro-oeste ainda ruim, recuperações judiciais em massa, índice de eficiência em 27%,
crescendo, o que é ruim. O fim da Selic ajuda. Capital ideal é 11%, está um pouco abaixo disso. Payout de 30% é ruim para o investidor, mas é necessário. PDD vai para 100 bi aí, 56 bi no ano. Margem líquida só 12%. Margem bruta abaixo de 50%, sendo que no passado estava beirando 60%, e ROI fechando a 12%, o que não cria valor para o acionista, por conta do custo alto de oportunidade atual. E esse aqui é um tipo de vídeo que eu poderia ter restringido apenas a membros, de tanta informação que eu trouxe aqui de graça. Mas esse é um compromisso que eu tenho aqui, por ter falado bastante de Banco do Brasil com os meus clientes e com a minha audiência. Mas agora, claro que foi um caso específico. Outros conteúdos exclusivos, insights únicos que eu trago a respeito de algumas empresas bem fora do radar, isso somente para os membros da comunidade Formação Mira Investing. Comentei sobre o resultado da Vulcabras, que é uma posição que eu tenho na minha carteira. A minha carteira eu abro para os membros da comunidade FMI. Tem meu treinamento Formação Mira Investing completo para você melhorar o seu senso crítico na análise de investimento. Tem os relatórios de empresas. Olha, Vivara aqui aparecendo, só as melhores da bolsa vão aparecer aqui nos meus relatórios, sou CNPI, e vídeos exclusivos, inclusive priorizando de forma absoluta as sugestões dos membros. E várias ferramentas, plano de preço-teto, checklist de ações e fundos imobiliários. A plano de preço-teto é de ações e fundos imobiliários. Tem muita coisa aqui por uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento sem burocracia. Conheça os benefícios da comunidade FMI no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te ensino de forma simples a como calcular o valor intrínseco ou preço-teto de verdade, não é basinho puro, que não serve para nada, na verdade, nesse momento com o Banco do Brasil, por exemplo, o valor intrínseco de ações e fundos imobiliários. Corre lá.